Estamos de volta! Vamos embora, ó. Doses Milionárias agora dando espaço para os gigantes da educação. Dentro do programa Doses Milionárias, toda segunda-feira a gente tem dois blocos aqui muito especiais, nos quais, nesses dois blocos, a gente fala sobre educação. Uma baita de uma ferramenta, uma boa educação de verdade pode transformar pessoas e, consequentemente, transformar esta nação, nossa nação brasileira. Vamos que vamos, pessoal. Estamos aqui com a pessoa que está à frente do gigante da educação, nosso querido amigo, ele que está à frente da Hike Global College. Senhoras e senhores, Egson Agatti. Fala, Egson. Léo, mais uma vez estamos aqui, um prazer estar de volta, Gigantes da Educação. Toda segunda-feira, sem falta. Segunda-feira, como a gente fala, né, transformando o Brasil um aluno de cada vez. Um aluno de cada vez. Também com os gigantes que vêm aqui, não é brinquedo, não. É isso aí. Hoje estamos aqui com o João Gabriel, que é professor do IBMEC, para falar para a gente sobre assunto bem bacana de pesquisa e internacionalização. Seja bem-vindo, João. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de poder estar falando aqui com vocês, né? E bora. Vambora. Vambora. Cara, você aparentemente é novo, cara. Você tem quantos anos? 31. É novo, mas parece mais novo ainda. Obrigado. É Isso é bom, isso é bom. Até os 18 você quer parecer mais velho, depois você quer parecer mais novo. Ou guerrinha esquisita, né? É. Faz parte, faz parte. João, conta pra gente, antes de entrar no assunto, qual que é a sua história com a educação, como você começou? Eu comecei a me envolver com a parte de educação desde a minha graduação, né? Eu fiz minha graduação na Universidade Estadual de Londrina, meu mestrado também lá, e logo no primeiro semestre de graduação, eu entrei num projeto de estudos orientados, né? Um projeto que era voltado justamente para aprender teoria econômica e também aprender a dar aula. Então, eu Você fez comecei economia na com graduação? isso. Eu fiz economia na graduação, no mestrado e no doutorado, os três em economia. Mas foi assim que iniciou o meu interesse. E aí você dava aula desde o começo? Eu comecei como monitor acadêmico, né, que é a parte importante aí para os alunos, né, que você começa a ter algum contato com sala de aula através de monitoria. Também dei aula em cursos técnicos, na graduação mesmo já dava aula em cursos técnicos. E ao longo, quando eu fui avançando, eu fui saindo. Fui de monitor, virei instrutor, virei professor e assim por diante, né? Cara, e Então, curso técnico, aí você dava aula de que matéria? eu dei aula em curso técnico de administração, né? Que tinha na minha região lá, tinham várias escolas técnicas, assim, com técnico em administração, né? E também dei aula na parte de informática, né? Eu tinha bastante conhecimento de informática. Você eu dei foi além também. da tua área ali, que era a Fui economia. além da minha área. Eu também trabalhei como intérprete de Libras em uma universidade. Olha, Bem, você é bem fluente em legal. Libras? Sou fluente em Libras. Olha que legal. Sou casado com uma surda e fluente em Libras, então bacana. aí Olha que interessante, deu para cara. aproveitar aí um pouco dessa área também, né? Trabalhei numa universidade como intérprete. Que De um ano. legal. E você já engatou direto a graduação, mestrado e doutorado, né? Tudo direto, tudo direto. Fiz graduação, aí fui direto pro mestrado. No meu mestrado tive certo destaque, eu terminei no menor período do departamento. Desde o início dele, eu terminei com 1 ano, 2 meses, 16 dias. E Porque depois fui você pro pegou doutorado. mais matéria e foi... Não, eu fiz as matérias já fazendo a dissertação, aí ao longo desse período, porque eu dei uma continuidade, né? Eu fiz o meu TCC, foi como se fosse um projeto para o mestrado. Já no mestrado eu já comecei a trabalhar ali em cima do que eu estava pesquisando mesmo para rodar os artigos que eu precisava e defender logo. Então, já no mestrado eu fui fazer essa trajetória e quando eu terminei o mestrado em 2019, eu comecei a aplicar para os doutoramentos, né? Eu apliquei tanto no Brasil quanto no exterior, mas eu consegui terminar o meu mestrado com tempo reduzido e o doutorado também eu terminei com tempo reduzido. Eu terminei com 3 anos e 5 meses. Só pra gente poder entender aqui, esse mestrado, a média de tempo que as pessoas conseguem concluir é quanto? Normalmente lá na UEL o pessoal termina com 2 anos ou 2 anos e meio, assim. Você fez 1 ano e 2 Eu meses. fiz em 1 ano e 2 meses.
Cara, é uma diferença relativamente gigantesca. rápido. É, E o doutorado você fez em quanto tempo? eu fiz em 3 anos e 5 meses. E a expectativa o quê? 4 anos? Normalmente é de 4, aí com extensão aí pode ir até 5 anos. Bastante gente pede prorrogação. É. E teve um episódio aí que você tava indo pra Inglaterra, né? Fazer o doutorado Isso, lá. eu quando fiz o pleito do doutorado, né, o pleito pro PhD na época, eu fiz para universidades na Inglaterra. A principal delas para mim, o foco era a University of Leeds, que é em Leeds mesmo na Inglaterra. Eu fui aprovado, consegui a carta de aprovação com bolsa, tudo. Isso eu fiz o processo seletivo em 2019, recebi a carta de convite no início de 2020. Mas o ano letivo lá começa no final do ano, né? Então eu tava na expectativa de ir, só que daí estourou a pandemia. E eles tiveram que cancelar os financiamentos internacionais. Acabei não conseguindo ir para lá por conta disso. Mas sim, eu fiz o processo seletivo na Leeds University Business School e fui aprovado lá com bastante mérito. Na verdade, uma das coisas que mais fez chamar a atenção deles lá foi uma publicação que eu tinha recém-publicado num jornal internacional chamado Metro Econômica, que na minha área é um dos principais journals no mundo e... Repete o nome, por favor. Metro Econômica. Metro Econômica. Metro Econômica. É um Você tinha publicado isso antes de aplicar Eu pra lá? tinha publicado logo que eu terminei o mestrado, eu consegui essa aprovação. Era um dos artigos que compunha a minha dissertação de mestrado. Minha dissertação de mestrado foi orientada por um professor da UEL, da Estadual de Londrina, chamado Renato Sugahara, e um professor da UNB, o professor Joanilo Teixeira. É um professor emérito, ele tinha me orientado, e esse artigo é junto com ele. A gente tinha acabado de publicar e isso deu um choque no currículo ali para chamar a atenção da universidade. Lá. É legal porque isso que já é parte até do tema que você tinha passado pra gente, né? Isso. Sobre a importância das publicações. Exatamente. Isso fez com que eles tivessem um olhar mais cuidadoso ali com a candidatura, principalmente com relação à bolsa, né? É bastante competitivo o processo seletivo, né? Então, esse processo acabou sendo um pouco mais facilitado por conta dessa minha inserção internacional através de publicações internacionais. É porque, do ponto de vista de quem está recrutando lá do doutorado, ele quer gente que tenha capacidade de publicar. Exato. Se o cara está publicando antes de chegar no doutorado, é Já um bom tá indo- candidato. Já tá indo bem. Mas Começa fica aí uma super dica pra galera que muitas vezes não leva muito a sério a importância da publicação. Aliás, tem muita gente que não leva muito a sério nem a sua tese de conclusão de curso, quanto mais publicar. E olha que porta espetacular. A gente está falando, isso ecoou a nível internacional, pessoal. Isso é muito grande, é uma oportunidade que você não pode abrir mão, você já vai ter que fazer. Exatamente. Que tal fazer, então, com tamanha excelência, para que você possa alcançar um destaque aí? Exatamente. E não só isso. Quando eu comecei o doutorado, infelizmente com a pandemia aí, todas essas coisas ficaram à distância, né? Mesmo não tendo ido para Leeds por conta disso, eu tive a oportunidade de participar de muitos eventos. A pandemia foi péssima em todos os sentidos para todo mundo, mas ela abriu a porta dessa questão de você ter uma internacionalização de forma virtual. Então, tinham muitos eventos que eu pude participar, que eu não teria condição de participar se fossem presenciais, até por uma questão monetária, né? Muito caro você ir. Logística. Eu pude participar de eventos na European Association for Evolutionary Political Economy, Atlantic Economic Conference, a New Conference na Europa. Eu pude participar de vários eventos estando aqui no Brasil e apresentando meus trabalhos nesses eventos, né? E contextualiza pra gente, pra quem tá escutando, o que são essas conferências que você falou aí? Essas conferências normalmente são organizadas por acadêmicos, normalmente por instituições ou de pesquisa ou universidades, porque lá fora você tem esse quesito de instituições de pesquisa, né? Aqui no Brasil são bem raras elas, mas lá você tem bastante essa interação da pesquisa com o setor privado ou com o setor público, né? Então, antes eles abrem grandes conferências, eles abrem submissões de trabalhos, então você escreve um artigo, um resumo, alguma coisa, você submete para esses eventos e vai passar pelo CRI. Você pode relacionar um painel, ou ficar numa mesa de discussão, ou você pode apresentar de forma individual, que normalmente é o que eu faço, né? Apresentar de forma individual. Inclusive, a terça-feira passada, eu estava apresentando um em Roma. Numa conferência em homenagem ao professor Luigi Pazinetti, que faleceu ano passado. Mas isso abre muitas portas, porque
A publicação, a inserção acadêmica, isso começa a chamar a atenção não é apenas das universidades, mas também dos setores empresariais, setores bancários, de todas essas coisas. É uma coisa que a gente estava conversando antes até, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas, por exemplo, existe o programa acadêmico do Itaú. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. E o programa acadêmico do Itaú, ele é um programa de abertura para pessoas que estão no doutorado ou que concluíram o doutorado recentemente, para ingressarem na carreira no Itaú, de forma que a pessoa possa avançar em cargos de mais alto escalão. Então, não é só a academia a publicar, não é só. É claro que para você chamar a atenção de um pesquisador, para você chamar a atenção de alguém lá fora, você tem que exigir um certo nível de qualidade. Não é qualquer. Da publicação, assim. Não é qualquer publicação que você vai mandar pro cara, o cara vai ler. Mas se você tiver uma publicação que seja de alto nível, eles vão ler. Cara, essa tua publicação que chamou atenção, pessoal, quero que vocês prestem muita atenção, tá? Pode parecer, olha, isso é muito sério o que ele tá falando aqui. É muito sério. A gente tá falando do Itaú aqui, a gente tá falando de uma dos maiores, não vou falar nem de banco, a gente tá falando das maiores empresas do Brasil, se não dizer da América Latina, pessoal. Isso é muito sério, isso é uma baita de uma oportunidade aqui. Essa tua publicação, você estava tratando sobre o quê, Gabriel? Distribuição de renda. Eu já te chamo de Gabriel, né? Não, fica à É porque vontade. aqui no estúdio a gente tem a questão dos Gabriels, né, Carol? A gente tem um enxame de Gabriels aqui, mas é o João Gabriel, pessoal. Ah, fica à vontade, sem formalidade, não. Pode me chamar de Gabriel, que não teria problema nenhum, não. Não só no banco, isso eu citei um. Eu posso citar instituições até maiores. Por exemplo, o Banco Mundial, quando faz contratação de internships, que são estagiários. Os estagiários. Internship significa estagiário. Isso. Ok. Você tem que estar dentro de um processo de pós-graduação, um mestrado, um doutorado. O Young Professional Program, que é um dos programas de ingresso no banco, que vai até 32 anos, se eu não me engano, até 32 anos, ele exige que você tenha mestrado completo e 4 anos de experiência profissional, ou que você tenha doutorado para você poder fazer. O FMI, que tem o Economist Program, é a mesma relação. Eles vão, acho que até 34, se eu não me engano, mas eles exigem que você tenha mestrado completo, pelo menos 4 anos de experiência profissional ou doutorado. FMI, tá, pessoal? Fundo Monetário Internacional, só pra galera entender bem. E o Banco Mundial. E o Banco Mundial. A Hartway em São Paulo, eles têm programas específicos para as pessoas que estão com altos níveis de graduação, porque você adquire uma capacidade analítica muito maior, muito mais aguçada do que na sua formação inicial. A importância que tem a pós-graduação, a formação, a escrita de artigo é exatamente o desenvolvimento dessa capacidade analítica. É a capacidade analítica que vai levar você a chamar a atenção desse pessoal. E até de comunicação também, E até né? de comunicação. Porque o tanto que você tem que escrever bem para conseguir publicar, ler e escrever, né? Muita coisa, de um nível avançado. Exato. Me conta aí, cara, você escreveu sobre o quê? Quando houve esse despertar de atenção lá na Inglaterra, estamos falando no velho continente. Você atravessou o oceano aí. Esse artigo que eu fui apresentar agora foi também um modelo de distribuição de renda. Distribuição de renda é minha área. Modelo de distribuição de renda. Você fala, eu estudo... Cara, esse tema peraí que você vai ter que falar um pouquinho sobre isso com a gente aqui, que isso é bacana demais. Eu estudo relações entre sistemas distributivos, de como que fazer melhor a alocação de recursos para distribuição entre o setor privado e os trabalhadores, né, as pessoas em si. No geral, eu trabalho com economia matemática, né? Eu trabalho muito mais pesado com a matemática mesmo do que só a parte econômica, né? Então, é desenvolvimento de teorias econômicas. Eu fiz um paper em colaboração com o Joanilho, que é esse professor da Universidade de Brasília, e um grande amigo meu de Washington, o professor George Thompson, que hoje ele é consultor internacional do Banco Mundial e fellow aqui na Universidade de Brasília também. Parceiro aqui, aham. Nós escrevemos esse artigo que mostra as implicações de tributação sobre renda e como que elas fazem oscilar o nível de crescimento de uma economia em particular, porque é teórico, né? E eu fui apresentar isso com base no modelo do Pazinetti, que é esse pesquisador que faleceu ano passado. Eu fui apresentar nessa conferência, mas eu já apresentei artigos
empíricos, por exemplo, a análise de como funciona a swap cambial, como funciona a questão dos spreads bancários, eu já apresentei um paper. Se você pegar o LinkedIn, eu peço aí que o pessoal pegue o LinkedIn e olhe as funções de analista econômico, analista financeiro, analista administrativo, qualquer posição de analista, você vai ver que como critério central eles vão estar pedindo para a pessoa saber alguma linguagem de programação, seja ela Python, R, Julia ou qualquer uma dessas programações que estejam na moda hoje. Vamos pedir que você saiba, no mínimo, trabalhar com planilhas, com análise de dados, né? E daí você pode usar a AWS, entre outras, né? O S3, em que a pessoa tiver interesse. E para você saber isso é necessariamente capacidade analítica. Porque não adianta você jogar a planilha lá e rodar. O que significa aquilo que você está lendo? O que significa aqueles dados que você está rodando? Uhum. E isso é só uma pessoa que tem capacidade analítica bem desenvolvida que faz, porque senão simplesmente aquilo lá são números. E o que mudou hoje com a inteligência artificial? Há muita coisa, né? Que agora a gente já consegue resolver as coisas, a programação básica, pelo menos, com a inteligência artificial, né? Ainda assim é importante a habilidade analítica? Não, com certeza, porque tudo bem, se você jogar num chat GPT da vida, alguma coisa aí de inteligência artificial e tentar rodar o sistema, pode até rodar. Como é que você verifica se aquilo está certo? Como é que você verifica se aquele código foi de fato desenvolvido de forma correta? Porque uma coisa é você simplesmente pedir para ele resolver o problema e você entregar. A outra é você resolver o problema e analisar o que ele resolveu, porque não adianta. Pode ter coisa errada. A inteligência artificial utiliza de dados que estão na rede. E quando você puxa esses dados da rede, isso não significa que está tudo correto. Ou até fazer a pergunta certa também, Ou né? até fazer a pergunta certa. Porque eu sei porque eu já fiz testes em sala de aula, testes com os alunos, assim, eles verificarem que às vezes eles jogavam a pergunta com um tema específico na inteligência artificial e vinha uma resposta completamente aleatória. Não tinha nada a ver com o tema. Então, a inteligência artificial, ela é boa a partir do momento que você sabe utilizar ela para fazer certos tipos de correção, para fazer certos tipos de verificação do código, para você utilizar ela como um ferramental de suporte e não que ela faça aquilo que você está fazendo. Porque se ela passar a fazer aquilo que você está fazendo, a chance de gerar erro é enorme. A chance de você entregar algo que não tem nada a ver com o que você está falando é muito grande. Então, assim, a inteligência artificial não substitui, né, nesse sentido. Ela facilita o trabalho desde que você saiba utilizar. E não adianta nada se você não souber utilizar ela. Você pode criar uma pergunta e às vezes ali não fazer sentido para ela mesmo, entendeu? Fica com os desafios pro pessoal aí tentarem resolver seus problemas com isso. Mas eu acho ela um suporte. E hoje você dá aula no IBMEC? Isso. Qual que são as matérias que você dá no IBMEC? Como é que é lá? Álgebra linear e processos dinâmicos, microeconomia 1 e economia matemática. Em todas elas eu incentivo os alunos a fazerem projetos. E eu incentivo eles a utilizarem a inteligência artificial como suporte. E se até puder botar logo do IBMEC aí, né? Já contextualizar pro pessoal. E conta pra gente, assim, um aluno universitário que tá ali hoje, escutando a gente aqui, né? Tentando entender qual que é como que ele entra nesse mercado? Ele falou um monte de coisa, publicação, a pessoa tá com a cabeça aqui em cima. Pô, até fazer... Eu tô começando minha graduação agora, como é que eu vou publicar, pensar em tudo? Qual que é os primeiros passos? Qual que é a dica que você dá pro pessoal que tá como aluno aí? A primeira sugestão que eu dou é a pessoa se encontrar na economia, né? Porque não adianta nada. Às vezes a pessoa está estudando economia e nem sabe ao certo o que aquilo significa, né? Então, você vai ter diversas linhas de pensamento, você vai ter diversas perspectivas econômicas, muita gente vai defender mais governo, menos governo, mais relação, menos relação. Mas você tem que se encontrar e identificar aquilo que você gosta, aquilo que de fato te chama atenção, né? Se é microeconomia, se é macro, se é econometria, o que é. Segunda coisa que eu falo, que eu reforço que os alunos aprendem muito, são duas coisas. Inglês, fundamental. Não tem como.
Se você vai para o meio acadêmico, é inglês. Se você vai para o setor empresarial, é inglês. Se você não tiver, você fica para trás. Ali você quebra a diferença entre quem vai, sei lá, trabalhar num banco, que seja ótimo, excelente, maravilhoso, mas vai ser um caixa do banco, um gerente num banco, numa agência comercial, e o cara que vai estar dentro de uma diretoria, o cara que vai estar dentro de um setor de pesquisa do banco, numa área de gestão mais qualificada. O inglês vai separar essas coisas de forma muito, muito, muito precisa. E programação. Economista hoje sem programação não se desenvolve bem. Tudo hoje são dados, você tem acesso a dados de todos os tipos, você tem acesso a dados de todos os países, você pode ter acesso a dados que estão mais organizados, né, melhor distribuídos, você pode ter acesso a dados que não são tão confiáveis, mas no geral, o que o mercado quer, o que as instituições querem é saber se você consegue analisar esses dados bem. Então, programação. Saber, preciso aprender todas as línguas? Não. Aprende uma linguagem de programação. Qual que é a linguagem que você recomenda? Eu gosto muito de utilizar Python ou R, mas isso é uma preferência pessoal. Vai ter gente que vai ter mais afinidade com Python, vai ter gente que vai ter mais afinidade com R, vai ter gente que vai querer aprender o Julia, que agora tá em voga aí. Não importa. Aprenda uma, bem feito, muito, muito bem feito, saiba mexer com aquilo. Python é uma linguagem antiga, muito antiga, e a gente usa até hoje. Né? Hoje começou a ficar mais popular ainda, mas ela é uma linguagem antiga. Então, aprendam isso. Economia, muito bem, se aloquem na economia, achem o curso que vocês querem ali, a área que vocês têm interesse, mas não deixem de aprender inglês e programação. Isso não vale só para economia, isso vale para qualquer área. Qualquer área. Só pode estar na biologia, ela vai precisar saber. E vamos explorar um pouco mais esse ponto aí. A gente também defende muito isso aqui, né, Léo? A gente já recebeu diversos diretores aqui de escolas internacionais e falam todos sobre a importância do inglês. Mas o que é por que o inglês é tão importante assim? Qual que é a moral? E aí, algumas pessoas vão querer tocar na tecla, vão querer voltar na questão da inteligência artificial, onde você tem mecanismos hoje de tradução imediata. Né? Algumas pessoas até imaginam que a questão do chip, de repente, você vai estar ouvindo, vai estar traduzindo dentro de você, uma coisa assim. Como é que você vê isso, cara? Não, eu vou usar um pouco fora da academia. Eu sou STC no Banco Mundial. É o quê? STC, Short Term Consultants, né? Um consultor. Isso. Eu sou um consultor interno, né? Não sou vinculado a nenhuma empresa, sou contratado por eles mesmo, né? Toda comunicação externa que a gente faz, mesmo estando baseado no... é inglês. Não adianta você... tradução para escrita ajuda, ok. Gabriel, só um parênteses aqui, desculpa, cara. Você é consultor do Banco Mundial. Eu quero falar isso principalmente para o pessoal que está acompanhando aqui. Hoje você é consultor do Banco Mundial. Você mora em Brasília. Moro em Brasília. Eles têm uma sede aqui. Como é que funciona isso? Tem um escritório aqui em Brasília. Tem, ali perto da Ponte JK. Vocês estão entendendo, pessoal? Só para entender as oportunidades que muitas vezes você já descarta. No inglês é importante para mim, não. O Gabriel mora aqui em Brasília, tá no Centro-Oeste, tá aqui pertinho, tá aqui cara a cara com a gente. Ele mora aqui pertinho da gente aqui também. Eu... Lá no banco... Dentro do banco vocês falam inglês? Dentro do banco, com algumas pessoas, né? Normalmente quando você recebe um visitante, o visitante não fala português, então... E é comum você receber visitantes, muitos visitantes. É bem comum mesmo. E não falam português, então você se comunica em inglês. Mas praticamente todas as reuniões que a gente faz envolve o Washington. Então, todas as reuniões que a gente faz, vai ter gente lá de fora e vai ter ministério, vai ter secretaria, vai ter setor privado, vai ter... E a nossa comunicação nas reuniões são em inglês. Então, você tem que falar em inglês. Não adianta você... Como é que você vai traduzir na hora ali? Você vai colocar um tradutor na boca que vai sair? Não sai, não existe. Então, você tem que saber inglês. Eu tô falando de comunicação direta. Você vai sentar na frente, vou sentar num computador mesmo, no Teams, ali, abrir uma reunião, sei lá, o Ministério do Meio Ambiente, a minha comunicação com eles, apesar de eles serem brasileiros, falarem português, vai ter gente de Washington, vai ter gente de outros bancos mundiais, de outras áreas, e a gente vai ter que se comunicar em inglês, porque é assim que são feitas as reuniões. Você vai escrever um e-mail,
Você não vai escrever um e-mail em português, você vai escrever em inglês o e-mail. Você vai mandar para uma autoridade, você vai mandar para uma instituição, você vai mandar para qualquer, você vai escrever em inglês. Então, não adianta pensar que o tradutor vai salvar a vida, porque você não vai ter tempo de ficar com o celular ali gravando, depois falar e botar o celular de novo. E vamos pensar, mesmo que, sei lá, a gente coloque algum visor, alguma tecnologia apareça que a gente consiga traduzir simultaneamente, ainda assim, a compreensão de você conhecer a língua é diferente, né? Do que você tentar só escutar a tradução. Você não consegue o mesmo nível de interatividade. Eu vou, ser bem sincero para vocês aqui. As traduções ajudam. Google, você bota lá no tradutor, isso ajuda. Uma coisa ou outra. Mas não é perfeito. A escrita sai com muitos erros. Muitos erros. Se você manda para um journal algo que você escreveu em português, traduziu no Google, manda para lá, o cara, o referi, o revisor, ele vai olhar aquilo ali e vai falar, não, isso claramente foi escrito por alguém que não domina o inglês. E não sai na precisão que você precisa, não tem o refinamento da língua, não tem todas essas características. Então, você vai escrever um relatório, se você vai escrever alguma coisa que vai passar por uma revisão, isso não vai ser jamais, não fica perfeito. Você pode mandar o chat ali ficar corrigindo, que não vai. Muito pelo contrário, pode até te incorrer em erro, porque, como eu disse, a inteligência artificial usa de base de dados. A chance dela pegar algo de outro trabalho, de outra pessoa, simplesmente copiar e colar ali dentro, é alta. E isso incorre no quê? Em plágio. Uhum. Isso é crime. E você vai gerar uma série de problemas com isso. Academicamente, judicialmente, você vai gerar uma série de problemas com relação a isso. Não adianta. É que não eu falei, ela ajuda. Ela pode se tornar um suporte técnico para a pessoa poder aprimorar as coisas, mas ela não resolve o problema. Ela não vai substituir tão facilmente assim, não. E se a gente for pensar também até no conceito de economia, né? Voltando até para Adam Smith, é um economista famoso, pai da economia, da extensão do mercado. Quanto maior a extensão do mercado, mais acesso você tem a serviços, produtos. Se suas oportunidades, se você fala só português, suas oportunidades estão só no Brasil, ou em algum país que fala a língua portuguesa. Agora, se você fala inglês, as oportunidades estão presentes no mundo todo. Você acessa gente... Se você falar só português, as suas oportunidades estão no Brasil e olhe lá. Porque talvez em alguns lugares no Brasil você também não tenha acesso por falar somente português. Né? Até o Banco Mundial. O Banco Mundial, por exemplo. Já não teria. As embaixadas. Já não teria. E algumas outras empresas que exigem que você tenha o inglês, né? Não, com certeza. Não, o inglês dá um destaque gigantesco no teu currículo. Gigantesco. O inglês, ele realmente... Você estudou em escola aqui no Brasil? Você chegou aí pra fora? Como é que você fez? Não, eu estudei em escolas aqui no Brasil, lá na minha região, né? Aprendi inglês em escolas, mas o que eu aprendi mesmo em inglês foi trabalhando como intérprete. Eu morei um tempo em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, né? Bons tempos, hein? Bons tempos, nem me lembra. Eu deixava meu currículo em academia, em hotel... E sempre que eles recebiam algum estrangeiro, eu ia lá eu me arriscava. Eu ia lá pra traduzir. Era num arrisco mesmo. Eu ia lá, traduzia, ajudava e... Isso com que idade, cara? Isso com 16, 17. Que bacana, João. Aí eu fazia isso. Eu deixava meus currículos lá. Na minha região, lá em Arapongas, também tem um evento muito grande que ocorre algumas vezes no ano, que se chama FIC, que é Feira Industrial, né? E normalmente eles recrutam os alunos de inglês das escolas para irem também fazer essas coisas. Então, assim, você aprende muito na escola de inglês, claro, porque ali você vai aprender como se comunicar, a forma de se comunicar, a gramática, como escrever, todas essas questões, né? Que são absurdamente importantes, né? Mas na prática é importante também, é muito importante você pôr o inglês na prática, assim, você começar a se arriscar, a ir lá e falar, eu errei o que eu falei. Não, se te corrigir, não tem problema, não é tua língua mãe, não é tua língua materna, nem de longe. No Brasil você tem uma deficiência com o inglês gigantesca, então se você falar
10 coisas certas e uma errada, aí a pessoa te corrige. Você aprendeu essa errada, pronto, segue a vida e vamos continuar. E assim você vai treinando, mas é dessa forma que você aprende. É muito mais na prática mesmo, assim, né? Cara, o inglês te ajudou pra você se tornar professor do IBMEC? Demais, Aí. né? Demais. Você tá, cara, numa das principais escolas de negócio do país, né, que é o IBMEC. Se você puder falar só um pouquinho, como é que, para quem sonha, de repente, alguém que é da área da administração, da própria economia, ou de repente está em outra matéria e sonha em estar diante de um curso de pós-graduação numa escola de tamanho porte, como é que foi o teu acesso ao IBMEC? Mas essa foi o seguinte, eu estava terminando meu doutorado, né? Estava fechando meu doutorado, surgiu uma vaga de microeconomia e álgebra linear e processos dinâmicos, né? E eu me candidatei a essa vaga, de forma normal. Fiz todo o processo seletivo de universidades, normalmente eles são padrão, né? Que é seu currículo, depois você tem que dar uma aula, né? Você vai ter que dar uma aula e vai defender o seu memorial, que é o que você fez na sua vida, né? E eu passei a ter contato com o professor assim, né? Mas eu já conheci o IBMEC anteriormente. Eu conheci o IBMEC justamente dessa questão dele ter sido uma universidade que surgiu ali dentro do sistema financeiro, da Bolsa de Valores, todas essas questões, né? Então já era muito famoso. Fundado pelo Através Paulo disso... Guedes, se eu não me engano, né? Ele foi fundado por um grupo de economistas, né? Mas incluso o Paulo Guedes lá dentro desse grupo, né? Mas que viram a necessidade de pós-graduação na área de finanças na época, né? E o curso de finanças ele surge dentro dentro da Bolsa de Valores, né? Na época, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E era essa a essência. O IBMEC sempre teve essa essência voltada para finanças, economia, administração. Hoje tem outros cursos também, né? Tem uma grade de outros cursos, mas sempre teve esse objetivo, né? E o inglês me ajuda porque o IBMEC passa por um processo de internacionalização, né? Assim como as universidades no Brasil necessitam passar, e ele já foi pioneiro nessas questões de passar por um processo de internacionalização. O que necessita da comunicação com o mundo. Então você necessita ter professores que se comuniquem com o mundo e não com o Brasil só. Não. Você necessita de professores que saibam inglês, que possam se comunicar, possam conversar com universidades lá fora, possam na Europa, nos Estados Unidos, na Coreia, né, na Ásia no geral. Nós temos alunos que já foram para Portugal, para a Coreia, estamos dando continuidade de tentar levar alunos para outros países. Que bacana. Então, Que legal, hein? É para fazer curso de extensão, alguma coisa assim? você vai para. Eles têm. Cada universidade você vai ter um acordo, né? Você tem contratos entre as universidades que geram diversos tipos de incentivos, como por exemplo o Summer Schools. A pessoa passa 6 meses como intercâmbio, fazendo disciplinas eletivas, depois ela faz e reaproveita os créditos aqui. Fazer processos de ficar 2 anos fora, 2 anos aqui, podendo tirar alguma dupla titulação, alguma coisa nesse sentido. Então, necessita com que você tenha esse contato, né? Porque o primeiro contato a ser feito lá fora, normalmente é pelo professor aqui dentro. O professor que conhece alguém lá fora, o professor que faz o contato com a instituição e começa a ter essa relação. Essa relação, ela só ocorre em inglês. Dificilmente vai ser em outra língua. Muito dificilmente. Mesmo em Portugal. E até para vocês irem para esses, né, quem tiver interessado irem para esses tipos de intercâmbio, eles exigem que você tenha certificação de proficiência, como o TOEFL, o TOEIC, a IELTS, agora tem o Duolingo English Test, que foi criado através do Duolingo para dar você proficiência. não sabia não, cara. Existe. Você tá de brincadeira, Existe, cara. o Duolingo fez, e ele fez uma proposta... Eu não sabia. Os caras são geniais. Nos Estados Unidos é um dos que mais está sendo aceito. Nos Estados Unidos é um dos que mais está sendo aceito. E ele, economicamente, é mais viável. Porque, se eu não me engano, ele custa em torno de uns $49, uma coisa assim, enquanto um TOEFL é 270, 280 dólares. É bem mais barato e está sendo muito bem aceito, está sendo muito bem visto lá fora a certificação deles. Você ter uma certificação de proficiência em inglês pode te levar para essas oportunidades. Sem o inglês, não, é o que eu falei, assim, você é excluído automaticamente de oportunidades que vão te levar a uma carreira mais promissora.
você acaba ficando preso a oportunidades domésticas aqui dentro. É uma língua coringa, né? Se você for pra Coreia, pra China, qualquer lugar, você se comunica com inglês, né? Qualquer lugar. Igual esse evento na Itália, eu apresentei em inglês. Depois da Itália, eu fui para Inglaterra, em Leeds, a convite da universidade deles lá, a University of Leeds. Fui tratar de algumas questões relacionadas ao IBMEC, o Banco Mundial, lá com eles. Também em inglês. Não existe outra comunicação. Ou sabe ou não sabe. Em 2022, eu estudei junto com um professor da UNB, um professor bastante famoso até, professor Joaquim. Nós estudamos um livro que se chama Raising Cain's 21st Century General Theory, que é um livro que foi escrito pelo professor Margolin de Harvard. E eu reparei uma extensão que eu poderia fazer do modelo dele ali. Eu escrevi um artigo inteiro sobre essa extensão. Esse meu professor tinha sido orientado pelo Margolin, mandou meu artigo pro Margolin. Margolin gostou do meu artigo e me convidou para ser visiting scholar, através de um artigo que eu tinha escrito para ele. Que legal, hein? Eu tive esse contato com eles. Quando você faz a candidatura, para alguma posição lá fora, e isso principalmente nos Estados Unidos, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um negócio que se chama American Economic Association. A principal associação de economistas que tem no mundo é a American Economic Association. Todo ano em janeiro, tem o American Economic Conference, que aí ocorre em algumas cidades nos Estados Unidos, é escolhido através da associação, nunca é no mesmo lugar, né? Eu sou associado da American Economic Association, sou membro deles, e todo ano tem o American Economic Conference. O American Economic Conference, ele serve como uma mediação para economistas para inserção na academia e no setor privado. Então, empresas dos Estados Unidos, se vocês entrarem no American Economic Association e verem lá jobs, clicarem em jobs lá, vai aparecer uma lista de empregos relacionados à economia que são feitos pela American Economic Association. Você vai ver que não tem só universidades. Vai ter o Federal Reserve, vai ter o Banco Central da Argentina, Banco Central do Chile, Banco Central da Europa, vai ter os FREDs nos Estados Unidos, vão ter vários, que você vai ver que não vai ser só universidade, vão ter muitas universidades? Vão, mas vão ter várias instituições que não são universidades, que vão estar fazendo recrutamento através desse American Economic Conference, que é um evento que ocorre nos Estados Unidos, aonde você submete um trabalho que você tem escrito, algo que você tenha projetado, e você vai lá apresentar. E essas empresas e essas instituições, elas vão assistir essa pessoa apresentar com o intuito de contratar essa pessoa. Então, quando você faz as aplicações pelo American... Como se fosse uma peneira de futebol, né? Como tá se lá, fosse uma jogando peneira. futebol. É exatamente isso. Quando você vai para o American Economic Conference ou quando você se candidata a uma vaga pela American Economic Association, em ambos os casos, você necessita de submeter um paper escrito por você, um artigo que você tem escrito. Em alguns casos, eles pedem que seja publicado, em outros, eles pedem que não seja publicado. Eles pedem que seja, sei lá, o capítulo da sua tese de doutorado, alguma coisa nesse sentido. Mas eles sempre pedem que você submeta um trabalho que você tenha escrito, que você seja o autor principal, que você tenha feito. E isso eu não tô falando só para as universidades, eu tô falando para essas instituições. FED, Federal Reserve dos estados lá, porque lá cada estado tem um, né? Quando você vai fazer uma candidatura para alguma instituição que envolva a Europa, até bancos centrais fora da América do Sul, Ásia, estão dentro da American Economic Association. Então você consegue ver essa necessidade. Isso é muito legal, porque a gente está vendo aqui que o caminho do mestrado e o doutorado não é só para você conseguir um emprego como professor, né? Que as pessoas têm essa imagem. Vou fazer mestrado, doutorado, estudar pra caramba, pra quê? Vou publicar, não é pra quê? Pra contar ponto lá pra universidade, pra fazer, sei lá, só dar aula? Não, isso é legal também, vamos ser professores, mas também tem diversas outras oportunidades que podem surgir também por conta do grau avançado do mestrado, doutorado e as publicações. Né? Com certeza. E você tem... Aqui no Brasil mesmo, né? Falando no nível de Brasil, por exemplo, vão ter concursos aí que estão sendo projetados ao longo do ano, né?
o Banco Central do Brasil, teve agora recente o concurso do IPEA, BNDES, e eles têm prova de título. Na prova de título consta uma nota bastante significativa para quem tem mestrado e doutorado, para quem tem publicação. Na Unipea tinha pontuação por publicação, no Banco Central eu acredito que deva ter também. Então você tem. E lá fora isso tem um peso enorme. Uhum. Isso tem um peso enorme. Uma das críticas que eu tenho às universidades no Brasil, né, e que as universidades privadas têm feito muito melhor do que as universidades públicas, e um favorecimento aí eu tenho que vangloriar um pouco as universidades estrangeiras, é que as empresas estão dentro das universidades. Eles vão recrutar internships, que são estagiários, eles vão dentro da universidade, eles vão lá buscar a pessoa Lá fora. lá fora. Aqui isso está começando. As instituições privadas estão muito mais avançadas nesse sentido do que as universidades públicas hoje. O BMEC realmente tem tido essa inserção, né? Agora, a gente tem levado muito empresário lá no IBMEC mesmo para dar uma palestra e já fazer seleção de estagiários dentro da própria instituição, dentro do IBMEC. A gente leva o empresário lá para ele fazer isso. Então, isso é um diferencial. Cara, porque isso é genial, que isso bacana isso daí. ocorre lá fora. Isso ocorre com muito mais frequência lá fora. Aqui a gente está começando a fazer, tá dando uns passos, mas lá isso ocorre com muita frequência. E você tem diversas instituições lá fora que financiam mestrados e doutorados. Por exemplo, eu vou usar um exemplo do Brasil que financia lá fora. Pra você ter noção. Um brasileiro que financia lá fora porque tem dificuldade de financiar aqui dentro por conta de burocracia. Mas a Fundação Lehman, todo mundo conhece Jorge Paulo Lehmann, né? Da Ambev. Fundação Lehman financia alunos em Harvard, em Illinois, em Iowa, em várias instituições. Inclusive você tem em Illinois, Urbana-Champaign, o Brazilian Institute for Economic Studies, que é da Fundação Lehman, que é só para fazer estudos sobre o Brasil, e muitos desses casos, estudos que estejam relacionados às empresas que a Fundação Lehman controla. Dando oportunidade para a pessoa terminando ali, né, fazer o link. Ser empregado, já conseguiu alguma coisa. Você tem muitas instituições privadas que financiam a educação lá fora. A Fundação Educare aqui no Brasil financia a educação lá fora. A Fundação Lema financia a educação lá fora. Estão financiando lá fora. Por que estão financiando lá fora? O que ocorre? É visível uma distância gigantesca entre as empresas e a universidade no Brasil. Algumas universidades no Brasil estão fazendo... Por que você acha que isso acontece? Não tem Eu vou ser bem sincero, eu não tenho muita noção do que isso ocorre, mas eu sei que isso foi um processo histórico. Isso foi ao longo da história, foi ocorrendo um distanciamento muito grande entre a universidade pública e o setor privado, e isso foi se distanciando. É uma crítica que eu faço, é uma crítica razoável, porque eu queria muito que essas pessoas que estão financiando lá fora estivessem financiando aqui dentro. Eu sei que em parte é por conta de burocracia e dificuldade de financiamento que eles têm de fazer acordos com as universidades aqui para poderem financiar esse tipo de estudo. Mas em muito é justamente por conta desse distanciamento. Você vai para uma universidade como o Illinois Urbana-Champaign, você tem instituições privadas dentro da própria universidade fazendo recrutamento. Você vai para Harvard, você tem. Você vai para Califórnia, você tem. E aqui ainda tem um processo muito engessado. O IBMEC tem sido pioneiro nesse sentido, de levar os empresários para dentro da universidade, para eles poderem fazerem palestras, eles darem formação e ali dentro já fazerem recrutamento. Isso é lindo, cara. Eles fazerem palestra, olha como é que se aproxima. Porque me parece, aí você pode até me corrigir se na tua percepção eu estiver errado, que assim, que o processo educacional no Brasil muitas vezes está muito distante da realidade do mercado de trabalho. Agora, no momento que eu coloco o empresário lá dentro para poder trazer palestra, de repente para conduzir um curso, uma matéria, a gente traz para o dia a dia daquilo que está acontecendo agora. Exato. Principalmente no mundo que passa por mudanças tão rápidas, né? Exato. E isso tem que ocorrer. Isso tinha que ser um processo natural. Isso deveria ter sido um processo natural iniciado lá nos anos 50. Não foi. Nos Estados Unidos e na Europa foram. Então, aí você pega vários rankings internacionais, você pega os rankings internacionais e começa a analisar.
É que o Brasil não tá muito longe de ser aquilo que a gente quer. E uma das questões que mais implica é justamente financiamento. Fazer pesquisa é caro, não é barato. Uhum. E as Deve ser faculdades caro. particulares no Brasil não têm um financiamento fora do que a mensalidade dos alunos, né? Então tem que se financiar com aquilo ali. E Então, quando tem é muito pouco. Né? não é nada. Nos Estados Unidos é muito dinheiro muito que dinheiro. existe para qualquer É muito universidade. Né? dinheiro, é muito dinheiro. As universidades americanas, elas conseguem financiamento público e privado de forma muito fácil. Isso é uma dificuldade que se gera muito grande no Brasil. Porque os próprios empresários, às vezes eles querem ter lá a sua participação, fazer. Só que conta um monte de barreira burocrática. Flexibilização burocrática no Brasil é uma necessidade que já se tem há muitos anos. Sim. Às vezes, para você fazer uma doação, você acaba pagando mais ainda. Como assim, cara? Assim, você vai fazer uma doação, você entra numa burocracia enorme que vai demorar 6, 7 meses. Cadê a nota fiscal? Que nem tá Cê- acontecendo no Rio Grande do Sul, Você tá né? querendo fazer uma doação, cara. Você tá querendo ajudar. Ah, porque tem que ter controle. Tudo bem, controla depois que o dinheiro entrar. Né? Vamos ser racional nesse sentido. Vamos desburocratizar essas questões, porque isso tá incomodando, isso tá atrapalhando. Aí o cara escolhe pra doar dinheiro lá nos Estados Unidos. E lá é dedutivo de imposto, né? Não tira o imposto, ele mora lá. O cara, em vez de pagar pro governo, paga pra causa que eu acredito, pra universidade, pra onde eu quiser. Acabou. É. Você vê doações bilionárias. Você vê muitos casos, e às vezes são noticiados aqui no Brasil, de a turma de um curso em específico lá convida um palestrante lá. O palestrante vai lá, um bilionário, ex-aluno da universidade, negócio, o cara chega lá e fala: não, a dívida de vocês aqui tá tudo perdoada, eu vou pagar. O cara doa, ele paga. E não é barato. Às vezes você tem uma turma de 40 alunos que vai girar em torno ali de uns 80 mil dólares, os 4 anos de curso. E o cara vai pagar todo mundo. Ó, é outro nível, é uma outra realidade. Então você acompanha essas coisas e você vê que as dificuldades do Brasil, elas são muito mais altas. As dificuldades no Brasil, elas estão em torno de uma burocracia, às vezes, totalmente desnecessária. Totalmente desnecessário. Se você quiser fazer a doação de um livro, é burocrático. Um livro. Ô, João, ajuda a gente aqui, cara. A gente tá transmitindo também na rádio, a gente fala com um público muito misto. Uhum. Essa parte do inglês é super bacana, a gente já teve outros professores aqui, diretores de escola, que tiveram a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, falam o quanto que existe uma demanda também internacional, desde de escola infantil, e que o inglês realmente vai ser uma oportunidade muito grande para quem está na área de educação. Mas eu preciso da tua ajuda aqui, porque na mente de muitos brasileiros, e estamos falando com um público muito misto aqui, quando se fala de mestrado, aí acho que o Eggs falou muito bem, se associar é para o cara poder dar aula. Não. Né? E aí entra uma questão também das pessoas associarem o mestrado, o doutorado e pesquisa só uma questão teórica. Não. Você derruba isso aqui para mim, por favor, Não, cara? não. O quanto que, por exemplo, aquilo que você ensina dentro da sala de aula tem praticidade, pode contribuir com o país, pode contribuir com as pessoas, pode contribuir com as empresas. Nas 3 disciplinas que eu leciono lá no IBMEC, e eu não tenho só essas disciplinas, eu tenho um projeto de pesquisa e projeto de ensino lá, né? Eu procuro desenvolver projetos com os meus alunos. Eu quero que eles, em microeconomia, me façam um relatório de microeconomia como se eles estivessem fazendo para uma empresa de verdade. Tá, só explica pro nosso pessoal aqui que tá na microeconomia, vai ser, por exemplo, trabalhar o quê? Vai ser trabalhar a relação de maximização de lucro e minimização de custos para empresas. Esse microeconomia 1, que é o que eu leciono, né? Teoria da firma. Maximização de lucro e minimização de custos para uma empresa em específico, um setor empresarial, algo nesse sentido, mas que não envolva o agregado. Beleza, pessoal, estamos falando isso. de um país que, segundo o Sebrae, metade das empresas morrem antes de 5 anos. Principalmente por questões financeiras. Começa a entender. Presta um pouquinho de atenção, pessoal. Isso. Então eu pego meus alunos, eu peço para eles desenvolverem um projeto relacionado à micro, relacionado à firma, né? Esse projeto, para mim, tem que conter o que eu falo para eles? Tem que conter uma introdução, tem que conter um desenvolvimento teórico, o que aquilo ali agregou para eles, o que aquele conhecimento ali fez, e uma análise prática.
Então eles têm que fazer de fato maximização. Aí eu quero que eles utilizem computação, eu quero que eles utilizem gráficos, eu quero que eles utilizem ferramental contábil, eu quero que eles utilizem tudo isso para conseguir demonstrar que aquilo ali de fato uma organização de raciocínio bastante precisa para que eles possam desenvolver, caso seja o interesse deles, um dia uma firma no nome deles mesmo. Né? Essa formação ela é essencial para qualquer firma. Porque se você vai, se você citou o Sebrae aqui agora, né? O Sebrae, ele tem uma área lá só de consultores para microempresários, pequenos empresários, para auxiliar eles na estruturação ou reestruturação das suas empresas. Todos esses consultores necessitam ter uma formação muito boa nessas questões de lucro, de custo, de relações contábeis, relações econômicas, para conseguir dar esse suporte de forma adequada para que não ocorra o quê? O que você acabou de falar. Elas fecharem antes dos 5 anos. Então, essa formação, o mestrado, o doutorado, ele não se trata só de você aprender coisas teóricas. Não, ele está longe disso. O mestrado e o doutorado se trata de você aprender um ferramental de ponta, um ferramental que muitas vezes não está no Brasil, está no exterior, e por isso existem, por exemplo, doutorados sanduíches, que a pessoa tem que ir para fora, ficar um tempo lá, porque às vezes não tem um laboratório específico, não tem um pesquisador específico aqui no Brasil que trabalha com tema, alguma coisa, então a pessoa vai lá para fora estudar. E quando ela faz esse mecanismo, ela está fazendo o quê? Ela está aprendendo ferramentas novas em que ela vai poder utilizar para desenvolver dentro da indústria, dentro do setor público, dentro do setor privado, dentro de outras coisas. Muitas teses de doutorado, dissertações de mestrado, principalmente no exterior, mas isso tem começado aqui no Brasil, são vinculados a bolsas financiadas por essas empresas. Lá no exterior isso é muito comum. E normalmente o que você faz? A sua tese de doutorado, sua dissertação de mestrado, se trata de um estudo relacionado à área em que a empresa está atuando. Então você vai fazer um estudo relacionado, por exemplo, lá na Fundação Lehman, que eu citei, por exemplo, ele vai ter lá a Ambev produtora de cerveja, vai fazer um estudo relacionado à produção de cerveja. Não é errado, não é ruim você dar o que você quer, você apresentar o que você quer para a pessoa desenvolver. Ao contrário, é bom, eu vou te financiar, vou te dar tanto. Você vai estudar 4 anos aí o seu doutorado. Eu vou financiando você. Com uma oportunidade, quem sabe surge uma oportunidade aqui dentro da minha empresa, eu vou puxar você para dentro. Mas você vai estudar aquilo que é melhor para desenvolver a minha empresa. Isso não é errado, isso é bom. É espetacular. Se você tiver bolsa do FMI, se você tiver bolsa do Banco Mundial, se você tiver bolsa da Fundação Lehman, se você tiver bolsa de algum empresário dos Estados Unidos, como a Meta já fez, e entre outras universidades já fizeram, empresas já fizeram esse tipo de financiamento para que você estude o desenvolvimento de um ferramental novo que melhore a produtividade, ou melhore as relações de lucro-custo, ou melhore as relações dessa empresa. Poxa, isso é ótimo, isso é fantástico. Se for pelo governo, desenvolva alguma coisa que seja útil para o governo, que seja útil. Eu desenvolvi questões de distribuição de renda, é extremamente útil. O governo precisa saber como é que se distribui renda, o que está na fronteira, o que não está na fronteira. Ou a gente vai continuar usando teoria da década de 50 que, me desculpe, mas não faz sentido. Você teve, desde 1950 até hoje, você tem 74 anos aí de pessoas desenvolvendo coisas novas. E essas coisas novas têm que ser incorporadas de alguma forma, desde que elas tenham qualidade, com certeza, mas elas têm que ser incorporadas de alguma forma. Então, esse distanciamento não deve ocorrer. Esse distanciamento ele tem que ser suprido, tem que ser superado. Para quê? Para que ocorra essas questões. E a pessoa possa ter uma formação, faça um mestrado e um doutorado, não pensando que na academia. Fora do Brasil, a maioria das pessoas que fazem um PhD, que fazem um Master, fazem alguma coisa nesse sentido, não vão dar aula. Elas usam dar aula lá fora, acaba sendo... Eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nisso. Você falar para o aluno, olha, tem uma palestra desse professor lá, o Khan Academic, entre outros, né? Eu tenho certeza que a Agatha aqui, ela desenvolve softwares que são vinculados a essa melhor formação, aprofundamento da educação, né? A forma de utilização pelo aluno
é uma coisa particular. O aluno pode utilizar aquilo para um bem muito grande, pode utilizar aquilo para uma coisa muito ruim. Mas, no geral, a interação com a tecnologia, aí que nem eu citei aí o Duolingo, por exemplo, na questão do English Test, né? É fantástico, gente. A gente tem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a um ferramental chamado celular. Por que não utilizar isso para você aprender alguma coisa nova? Uhum. Por que não utilizar isso para aprender tecnologia? Por que não utilizar isso para aprender o inglês? Por que não utilizar isso para aperfeiçoar uma outra língua, se você já souber o inglês, o espanhol, o francês, entre outros? Por que não utilizar isso para aprender microeconomia, macroeconomia, econometria, que é a parte da estatística? Isso é sensacional. A gente tem um ferramental que fica no nosso bolso 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é muito difícil você encontrar alguém que não tem, que pode ser um auxiliador incrível para você aprender coisas novas. Eu mesmo, eu tô fazendo um curso, né, numa universidade americana, sobre desenvolvimento profissional dos professores, né? E é tudo com ferramental de tecnologia. O módulo que a gente teve agora é a utilização da inteligência artificial em sala de aula. Então, essa questão Repete o módulo que você fez é qual? sobre utilização de inteligência artificial na sala de aula. Genial, hein? Então, assim, parabéns para a empresa que está desenvolvendo esses tipos de software. Mais do que... Nossa, a fronteira da fronteira já é algo absurdo de bom, né? Espero que os alunos estejam usando com bastante atenção, bastante qualidade, com bastante, né, visão de que aquilo ali é o futuro, e na verdade não é nem mais o futuro, é o presente. A gente já tá vivendo a época da informação. A gente não tá mais, não é mais aquele negócio de 20 anos atrás, ali, quando, né, eu tava no ensino fundamental, assim, depois iniciando o ensino médio, que, nossa, eu vou ter internet Não, você já tem isso. A gente já tá vivendo isso. Então aproveitem de forma consciente, né? Nem eu disse, tem gente que utiliza pra bem, tem gente que utiliza pra mal, mas isso é privado. Isso cada um vai fazer o uso do jeito que bem entender. Agora, que é fundamental, é essencial. Isso aí, fica a dica então, quem está procurando tecnologia para sua escola ou universidade, a GATTech tá aí para te proporcionar. Excelente. Espetacular. Vamos avançar? Tá tranquilo aí, Carol? A Carol tá falando em mímica. Entendi. Tá ok. Vamos falar um pouquinho sobre o Banco Mundial? Vamos? Eu posso fazer umas perguntas bem rasteiras assim, só para pegar o nosso pessoal da rádio também, pode ser? Bom, Qual que é o papel do Banco Mundial a nível mundial? o Banco Mundial é um banco de desenvolvimento, né? Se Ele a gente pode comparar com o BNDES? Só com uma analogia aí? Pode, mas uma proporção Sim. razoavelmente maior. O razoável grande, viu, pessoal? O Banco Mundial, ele é um banco de desenvolvimento, ele atua em países subdesenvolvidos, né, em países em desenvolvimento. A atuação dele em países desenvolvidos é muito menor, né, a presença dele é maior para garantir redução de pobreza no mundo. Né? O objetivo do Banco Mundial é justamente garantir a redução de pobreza, fome, problemas climáticos que a gente está passando no mundo. Esse é o papel essencial dele, né? Então, ele atua de diversas formas. O Banco Mundial está ligado a algum outro órgão internacional? O FMI. Né? Assim, não ligado diretamente, mas os dois foram criados no Bretton Woods, né? Então eles foram criados juntos, né? Assim, o Banco Mundial é independente de qualquer outra instituição, mas você vê muita interação entre os funcionários de ambas as instituições ali para tomada de decisão, alguma coisa nesse sentido. Quem toma as decisões normalmente são as diretorias, né? São compostas pelos países que detêm uma parcela, uma ação do Banco Mundial, né? Porque os países detêm essa parcela e as decisões são feitas nessas diretorias. Mas o foco mesmo é justamente atuar para o desenvolvimento desses países, para o desenvolvimento dessas economias, normalmente em situação não muito boa ou que estão progredindo para o desenvolvimento, né? Esse é o foco do Banco Mundial. Reduzir pobreza, problemas climáticos, fome, todas essas questões que são centrais aí para o mundo.
Você como consultor, como é que é a sua atuação lá dentro, Eu João Gabriel? atuo num projeto, né, de macroclimática. A gente está desenvolvendo uma proposta de política fiscal para redução de efeitos no clima, redução de emissão de carbono, né, cumprimento do Acordo de Paris. Esse modelo já está sendo desenvolvido há um bom tempo aí pelo Banco Mundial. Eu entrei em janeiro na equipe, né? E o nosso papel é justamente desenvolver essa proposta política de política fiscal para conseguir garantir com que se chega no nível de emissão zero de carbono e garantir o Acordo de Paris ali até 2050, né? Deve ser difícil, né? Coordenar tudo quanto é país para... É difícil. No nosso caso, a gente está mais com relação ao Brasil, né? O nosso foco aqui vai fazendo estudos em vários países, né? Inclusive teve um artigo recentemente publicado no site do Banco Mundial com relação à Turquia, o mesmo modelo, que é o modelo Ômega. Agora a gente está fazendo com o Brasil, a gente está tendo várias interações aqui e vai tendo interações com outros países, né? Para conseguir garantir com que seja eficiente essa redução da emissão de carbono no mundo. E como a gente sabe, né, já está gerando problemas bastante significativos, né? Basta ver aí, toda mudança climática, acabamos de ter problema no Rio Grande do Sul, tudo isso é devido a ações humanas, né? Então, como contornar isso para a gente não perder o mundo de vez, né? Porque Sim, pode chegar uma hora que seja irreversível. legal. Então, vou fazer mais uma pergunta Pode. aqui. Eu vou bem raso aqui, porque a gente precisa. Quando você fala esses estudos que vocês fazem, como é que. Às vezes fica difícil para o cidadão comum. Você deu uma descolada, cara. Você deu uma descolada muito do cidadão comum. Quando fala de Banco Mundial, para as pessoas é algo tão complexo. Você trouxe algumas informações aqui que muita gente nem sabia. Né? Como é que seria essa atuação no tete a tete? Quando você fala esses estudos que vocês fazem, são propostas que vocês vão fazer para o governo? Como é que funciona? São propostas, são estudos relacionados ao que está acontecendo, né? Em qual ponto a gente chegou. Por exemplo, a gente emitiu tantos quilos de carbono, né? Tantos gigaquilos de carbono, gigatoneladas de carbono nos últimos anos, de 2000 até 2024. Isso foi sendo emitido. Qual que foi a curva de convergência, por exemplo? Foi crescente? Foi decrescente? A gente emitiu mais? A gente emitiu menos? Isso corrobora com o que está sendo discutido na mídia, né? Então a gente vai mostrando o que aconteceu. A partir de certo momento, a gente projeta cenários, né? A gente projeta cenários cujos vão ter diferentes situações. As situações em de que seja implementada a política proposta pelo Banco Mundial. A situação de que o governo aceite, mas não seja 100% aceito. Né? Você tem ali uma porcentagem de aceite dele. Também você tem uma porcentagem de adesão do setor privado, porque você depende disso também, principalmente em emissão de carbono, você depende de uma adesão do setor privado, e você tem a situação de que nada foi aceito, né? De que ignora, continua do jeito que a gente tá fazendo mesmo, né? Então a gente projeta cenários, e com esses cenários projetados, nós apresentamos para o governo, apresentamos para o setor privado, apresentamos para todos os setores o que a gente projetou e o que seria, na nossa visão, eficiente de se fazer para resolver o problema, por exemplo, climático. Quando há, por exemplo, um aceite do governo, há um aceite de empresas privadas, o Banco Mundial entra com algum tipo de incentivo ou só propõe? Aí depende do projeto, né? Depende muito do projeto. Tem projetos que são vinculados a incentivos financeiros, tem projetos que são vinculados a empréstimos, tem projetos que são vinculados a doações. Vai depender muito do projeto do país, né? Por exemplo, você não pode comparar a realidade, por exemplo, do Brasil com Moçambique, né? Um país na África que tem toda uma realidade completamente diferente. Então, às vezes o projeto pode ser muito parecido, pode ser até o mesmo modelo, mas a realidade daquele país, a capacidade de pagamento daquele país, a formação daquele país é muito diferente da realidade brasileira. Então, vai assim, desde incentivos financeiros, subsídios, por exemplo, relações com taxas de juros dos empréstimos, né? Se você vai ter alguma flexibilização, até doações, né? Então, você tem todo um escopo, toda uma formação de como que isso vai ser estudado. E esse estudo é o que a gente faz, né? Propor, a gente tem esse aporte, a gente tem esse financiamento, a gente tem esse mecanismo, a gente tem essa proposta,
Que às vezes pode ser só exclusivamente vendo uma proposta, por exemplo, a gente propõe o estudo para vocês e o governo vai lá e se ajusta ao estudo que a gente está fazendo e ele mesmo toca aquilo lá, né? Mas é um produto, né? Um produto que a gente realiza e daí fica a cargo dos países em aderir aquilo ou não. Espetacular, Exxon Agati. Muito bom, né? Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Hoje eu acho que a gente bateu muito, primeiro um argumento meio, que ainda existe muito forte, que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vem se alimentando nas redes sociais. Só completar aqui, João. Obrigado. Que é quando as pessoas batem na tecla de que a graduação não é importante. Não, muito. E quando se despreza o valor da pós-graduação, ainda mais quando a gente fala de mestrado e doutorado, e também em relação às publicações, onde, infelizmente, esse tipo de fala ela vai crescendo e as pessoas muitas vezes acabam enxergando, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso como algo pesado. Ah, nessa altura do campeonato ainda tem que fazer isso. E não está enxergando como uma grande oportunidade que possa ser uma grande transformação para a vida do estudante. Oportunidade de você mostrar o que você está fazendo, né? A oportunidade que você tem. É o momento que você tem de provar que aquilo que você faz é bem feito. Bom demais. Muito bom. Vamos para as considerações finais. João, muito obrigado pela sua entrevista hoje, né, por ter participado do nosso podcast. Aprendemos bastante aqui sobre pesquisa, sobre todo esse mundo de além do acadêmico, né, para as pesquisas e essa carreira de quem está fazendo mestrado, doutorado, quem quer fazer um dia. Então, acho que agregou bastante aqui e a gente só tem a agradecer. E eu que agradeço. Agradeço imensamente poder estar aqui. Uma satisfação. Aprendemos um monte contigo, cara. Vai embora do Brasil, não. Fica quietinho aqui, ó. Se quiserem te levar, fala, não. Tem que ajudar aquele país ali. Quem quiser que acompanhar o episódio do podcast, depois a gente vai colocar esse trecho do Gigantes da Educação no canal do Gigantes, que fica no YouTube e no Spotify. É só procurar Gigantes da Educação tudo junto que vai estar lá. Maravilha. Vocês estão também no Instagram, né, Exxon? Estamos também no Instagram e no LinkedIn. Pegou aí, pessoal? Só digitar fácil demais, Gigantes da Educação. Fácil, fácil, fácil. Exxon, valeu demais. João Gabriel, sucesso, irmão. Que legal. Aprendeu um monte com você aqui. Obrigado. Obrigado, viu? Manda um abraço lá pros queridos amigos lá do IBMEC. Pode deixar. Maravilha. Pessoal, vamos embora pro intervalo. A gente volta daqui a pouco com o casal Frazão, Jéssica Vital e nosso querido Renato Frazão. Eles vêm para falar, olha, acabou de mandar o tema aqui, pessoal. Opa, tá aqui, ó. Eles vão estar falando hoje sobre como fazer renda extra. Além de renda extra, vamos falar, claro, como sempre, já que é família, casal, vamos falar um pouquinho sobre casamento. Então você que tá precisando aprender a arrumar o casamento e fazer uma grana a mais, fica ligadinho, a gente volta rapidinho logo depois do break. Senhoras e senhores, João Gabriel, nosso querido Exxon Agati, a gente já volta.